Um grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E a gente começa a nossa aula de hoje falando sobre estrutura política e movimentos sociais durante o período militar recente no Brasil. Ou seja, a gente vai falar sobre a organização política que aconteceu no Brasil durante os 21 anos do período militar. E vamos abordar também os mais variados movimentos sociais, movimentos de contestação ao predomínio político-militar do Brasil, ao longo do período que se estende de 1964 até 1985. Mas antes de começarmos a nossa aula, um recadinho aqui do mestre Oda concurseiro. Um pouco mais de estudo pode iluminar o seu caminho. Muito bem, é isso aí. Vamos continuar estudando com muita determinação. Legal, pessoal, olha só. Antes da gente começar a falar sobre o período militar, é de muito bom tom, é muito importante, é fundamental, eu diria, que você compreenda os antecedentes que levaram à implantação do regime militar no Brasil em 1964. Então, por isso, a gente tem que entender, basicamente, toda a questão da instabilidade política que o Brasil atravessou ao longo do governo de João Goulart. João Goulart foi presidente da República aqui no Brasil no período que vai de 1961 até 1964. João Goulart, que era vice-presidente de Jânio Quadros, com a renúncia deste último, em agosto de 1961, então o vice, Jango, vai assumir a presidência. Mas vai ter uma certa instabilidade, porque setores conservadores e também uma ala das Forças Armadas eram contra a posse de Jango. Então foi encontrada uma solução negociada para essa crise, que foi justamente a adoção do sistema parlamentarista no Brasil. O Brasil teve um primeiro-ministro que governou junto com o presidente da República ao longo de 2 anos, entre 1961 e 1963, quando houve o plebiscito que restabeleceu o presidencialismo no Brasil, onde João Goulart retomou o seu poder, retomou os seus poderes políticos. Então vamos lá. Primeiro ponto aqui, o governo de João Goulart começa com uma posse conturbada. Isso lá no ano de 1961, logo após a renúncia do titular, que era Jânio Quadros. Renunciou, alegando as forças terríveis que o impediam de continuar na presidência da República, que ele nunca explicou quais eram essas tais forças terríveis. Jango estava na China, negociando em nome do Brasil, volta para o Brasil, não é? E vai ter essa solução negociada para a crise, que é a adoção do parlamentarismo. Isso também em 1961. Aí no período que vai de 61 até 63, Jango não governa sozinho, ele tem a figura do primeiro-ministro que limitava os poderes, as atribuições do executivo na figura do presidente da República. Mas em 63 acontece o plebiscito e o presidencialismo vence. A partir de então, Jango começa a levantar as bandeiras de reformas de base. O que seriam essas reformas de base? Um conjunto de reformas que visavam transformar as estruturas políticas, econômicas e sociais do Brasil, propondo reforma agrária, reforma tributária, reforma educacional, reforma eleitoral, chegando até mesmo a propor o voto para os analfabetos. Então, as reformas de base vão ser a grande bandeira defendida pelo governo Jango
no ano de 63 e 64, e vai ter muita oposição. Oposição política, né? Políticos conservadores, oposição dos empresários, tanto do capital nacional quanto do capital estrangeiro, oposição dos Estados Unidos, oposição de alas das Forças Armadas que consideravam o governo Jango supostamente comunista, muito próximo de lideranças de esquerda, como as ligas camponesas, o Partido Comunista. Então, por essa razão, o que vai acabar acontecendo lá em 31 de março de 1964, o golpe civil-militar, que vai contar com a participação de políticos conservadores, como Carlos Lacerda, por exemplo. Carlos Lacerda, governador da Guanabara, era um dos principais opositores ao presidente Jango. Nas vésperas do golpe civil-militar, nós temos dois eventos marcantes. Primeiro, nós temos aí o comício da Central do Brasil, que foi uma manifestação favorável ao presidente Jango e às reformas de base. Aconteceu em 13 de março de 64, no Rio de Janeiro, e teria reunido aproximadamente 100 mil pessoas que ouviram lá o discurso do presidente enfatizando a necessidade da implantação das reformas de base no Brasil. Por outro lado, na semana seguinte, aconteceu a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que foi em São Paulo no dia 19 de março de 1964. Pouco tempo depois, né, ainda no mês de março, no dia 31 de março de 64, acontece o golpe civil-militar que derruba o presidente João Goulart e dá início ao período militar no Brasil. Temos, então, uma intervenção armada no Brasil, que era para ser uma intervenção rápida, acabou perdurando por 21 anos, ok? Vamos então conferir uma questão aqui, padrão VUNESP, sobre o golpe civil-militar que derrubou o presidente Jango. Os restos mortais do ex-presidente da República, João Goulart, começaram a ser exumados nesta quarta-feira em São Borja, a 594 quilômetros de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Os exames fazem parte dos esforços da Comissão Nacional da Verdade, CNV, para determinar se Jango foi ou não assassinado durante a ditadura militar. Este é um fragmento extraído do Jornal do Brasil, de 13 de novembro de 2013. A respeito da conjuntura política do período histórico citado no texto, é correto afirmar que João Goulart, alternativa A, rompeu com a política de Getúlio Vargas, angariando o apoio de seus adversários. Não. João Goulart era considerado um herdeiro político de Getúlio Vargas. Ele vai defender as bandeiras que Getúlio defendia. Quais eram as bandeiras defendidas por Vargas? Eram o trabalhismo, as bandeiras do trabalhismo e do nacionalismo. Bandeiras que foram defendidas pelo presidente Jango e que fazem com que seus adversários não aceitem e vão fazer uma oposição ferrenha contra o governo Jango. Alternativa B, foi populista e garantiu aproximação com a esquerda por meio de suas reformas de base. Beleza. Acabamos de falar aí que o presidente Jango era considerado um herdeiro político de Getúlio Vargas. Preste bem atenção. Se Jango era um herdeiro político de Vargas, ele, evidentemente, defendia os mesmos ideais que Vargas defendeu. E Vargas foi um grande representante do populismo no Brasil. Jango era considerado seu principal herdeiro político. Então, foi populista
e se aproximou de setores da esquerda, tais como as Ligas Camponesas de Francisco Julião e também o Partido Comunista e até mesmo a União Nacional dos Estudantes, através das reformas de base. Profundas reformas que Jango propunha: reforma agrária, reforma tributária, reforma educacional, reforma eleitoral, que tinha a oposição de setores conservadores no Brasil, e é um dos fatores que vai levar ao golpe civil-militar de 31 de março de 1964. Então, a alternativa correta, a letra B de bola. Temos ainda a letra C, teve seu governo fortalecido, vamos até grifar essa palavra, fortalecido pelo regime parlamentarista em vigor naquele período. Presta bem atenção, gente, por que foi implantado o sistema parlamentarista no Brasil em 61? Porque os setores conservadores não confiavam em João Goulart. Os setores conservadores consideravam João Goulart extremamente próximo das esquerdas. Chegavam até mesmo a dizer que João Goulart supostamente seria comunista. Então, é evidente que o parlamentarismo só foi implantado no Brasil para não permitir que o presidente da República exercesse suas funções de forma plena. E aí o Brasil teve 3 primeiros ministros no período de 3 anos, 61, 62 e 63. O primeiro deles foi Tancredo Neves, que é uma figura emblemática na história do Brasil. Foi primeiro-ministro de Jango em 61. Depois veio Brochado da Rocha e, finalmente, Hermes Lima. Letra D, representou integralmente os interesses das elites conservadoras. É claro que não, né, gente? As elites conservadoras eram adversárias das políticas defendidas por Jango. Jango era extremamente criticado, entre outros, por Carlos Lacerda, que era o principal representante da UDN, a União Democrática Nacional, que era um partido de oposição a Getúlio Vargas e oposição ao trabalhismo, ao nacionalismo econômico, pregado por este presidente da República. E como Jango era um seguidor das ideias de Vargas, é claro que ele também foi extremamente criticado. Lacerda foi um grande crítico do presidente Getúlio Vargas, que suicidou-se em 54, foi um opositor do presidente Juscelino Kubitschek, que conseguiu concluir o seu mandato político, foi opositor também de Jânio Quadros, que renunciou em 61, e foi opositor do presidente João Goulart, que foi deposto em 1964. E letra E, iniciou as edições dos atos institucionais visando combater o avanço da esquerda no Brasil. Gente, presta bem atenção. Os atos institucionais foram implementados no Brasil a partir do regime militar. É durante o regime militar que nós tivemos a edição dos AIs, ou seja, dos atos institucionais. Ao todo, 17 atos institucionais, mas a gente estuda, a gente concentra o nosso foco nos 5 primeiros atos institucionais, principalmente no 5º, o mais importante, o mais cobrado em provas, é o AI-5, que é o principal instrumento arbitrário implantado pelo regime militar. Muito bem. Por falar em regime militar, pessoal, o período militar durou 21 anos, começou em 1964 e foi até 1985. São 5 presidentes da República que o Brasil teve nesse período: Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. 5 presidentes da República. O primeiro deles foi Humberto de Alencar Castelo Branco, o segundo Arthur da Costa e Silva, o terceiro foi o presidente Emílio Garrastazu Médici, o quarto foi o presidente Ernesto Geisel e o quinto, João Batista Figueiredo.
Bacana, em relação ao período militar, pessoal, nós temos aí qual que é o pretexto, qual que é a justificativa para a intervenção militar, para a deposição do presidente constitucional do Brasil, João Belchior Marques Goulart, o Jango, João Goulart. O pretexto é a defesa da ordem e da democracia. Naquele momento turbulento, momento caracterizado por uma grande instabilidade política, pessoal. Instabilidade política acompanhada de crise econômica, grave crise econômica acontecendo no Brasil, ocorrendo greves operárias, ocorrendo manifestações de trabalhadores despossuídos da terra, da posse da terra, que estavam organizados nas ligas camponesas, que defendiam a reforma agrária. Então, diante desse contexto, vai se fortalecer as oposições, as vozes contrárias à política defendida por Jango, ou seja, contra as reformas de base. Então, o pretexto, a justificativa, a alegação usada para a derrubada do presidente e o estabelecimento de uma intervenção militar no Brasil é, supostamente, a defesa da ordem e da democracia. Então, havia, naquele contexto, grandes agitações políticas. Sindicatos, agitações de sindicalistas e de setores ligados às esquerdas, ao Partido Comunista Brasileiro, que eram próximos, esses setores aí, setores sindicais, ligas camponesas, Partido Comunista, União Nacional dos Estudantes, eram próximas do presidente João Goulart. Então, vai acontecer o golpe civil-militar que foi apoiado por grupos conservadores da sociedade brasileira, ou seja, políticos conservadores como o governador da Guanabara, Carlos Lacerda, o governador de São Paulo, Adhemar de Barros, o governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, vão apoiar a intervenção armada em 64. Setores ligados ao capital estrangeiro, setores ligados ao grande capital nacional, os grandes empresários brasileiros, setores ligados aos latifundiários brasileiros, apoio dos Estados Unidos também ao golpe, porque temia-se uma ampliação do socialismo. Então, supostamente seria a implantação do regime militar uma forma de impedir que o Brasil caminhasse a passos largos em direção ao comunismo. Isso que alegava os grupos que apoiaram a deposição do presidente João Goulart. A partir daí, a partir da implantação do regime militar, nós temos o estabelecimento de uma legislação autoritária. Gradativamente foi se estabelecendo uma legislação autoritária, ao passo em que foram editados vários atos institucionais, limitando direitos políticos, estabelecendo censura aos meios de comunicação e promovendo, inclusive, a perseguição aos considerados inimigos do regime, aqueles que eram chamados pelos grupos do poder, pelos novos detentores do poder político no Brasil, eram chamados de subversivos. Esses subversivos, na verdade, eram os opositores, aqueles que não aceitavam, que combatiam o poder que estava nas mãos dos militares nesse contexto histórico. Muitos deles sofreram pressões, sofreram perseguições políticas, muitos perderam seus direitos políticos. Nós podemos citar aqui, o próprio João Goulart perdeu seus direitos políticos, Juscelino Kubitschek também, o próprio Carlos Lacerda, que havia apoiado a implantação do regime militar, ele perdeu seus poderes políticos. Tanto é que ele vai se unir com seus antigos adversários, no caso o Jango e o JK, e vai formar a chamada Frente Ampla de Oposição, porque Lacerda percebeu que a intervenção militar não seria tão branda e não seria tão rápida, porque a promessa era de que os militares iam colocar
ordem, estabilidade, iriam defender a democracia no Brasil e, em seguida, convocariam eleições para devolver o poder para os civis. Fato que não aconteceu, porque bem sabemos que este período perdurou mais de 2 décadas. Vai de 64 até o início do ano de 1985. Muito bem, olha só, havia diferentes linhas de ação durante o regime militar. 2 linhas de ação, para sermos mais precisos. Então vamos a ela. Havia o grupo da Sorbonne, que era a ala mais liberal, digamos assim, né? Ou pelo menos a ala menos radical dos militares. Esse grupo da Sorbonne era defensor de um governo forte, porém, que apresentasse algumas concessões para os civis. Esse grupo da Sorbonne era formada por militares egressos da ESG, a Escola Superior de Guerra no Brasil, ok? Então esse grupo da Sorbonne defendia um Estado forte, um governo forte, centralizado, mas que permitisse certa participação dos civis no governo. Só que tinha também a linha dura. Essa ala dos militares defendia o endurecimento do regime, estabelecimento de uma ditadura total no Brasil e do controle armado sobre os civis. Ou seja, a linha dura não aceitava dividir o poder com os civis. A linha dura era mais favorável a um autoritarismo mais expresso, mais visível, mais explícito, vamos dizer assim. Um maior autoritarismo. Eram mais partidários de uma ditadura mais forte e centralizada. São 2 grupos, portanto. Um grupo menos radical e o outro mais radical. O grupo da Sorbonne e o grupo da linha dura. Voltando aqui, pessoal, a imagem aqui dos 5 presidentes da República que o Brasil teve durante o período militar, 2 deles eram da linha dura e 3 eram do grupo da Sorbonne. Do grupo da Sorbonne nós temos Castelo Branco, que é o primeiro presidente do período militar, que governou de 64 a 67. Temos também o presidente Ernesto Geisel, que é o 3º presidente da República, e o presidente Figueiredo, que é o último, o 5º. Da linha dura nós temos 2 presidentes. O segundo, Costa e Silva, que é o presidente que editou o AI-5, e o 3º presidente, o Médici, que é aquele que fez uso, que utilizou-se das manobras extremamente violentas permitidas pelo Ato Institucional número 5. Então são 2 linhas de ação do governo militar no Brasil. O grupo da Sorbonne, que aceitava algumas concessões aos civis, e o grupo da linha dura, que era favorável a uma ditadura total no Brasil, uma ditadura plena. Durante esse período foi criado o Serviço Nacional de Informações, o SNI, que é um órgão que tinha como função investigar atividades de pessoas, empresas e órgãos no Brasil para eliminar o perigo dos subversivos, o perigo da ação de grupos considerados comunistas no Brasil, promovendo dessa maneira uma tentativa de controle da sociedade e do Estado no Brasil. Vamos ver como é que a VUNESP cobra essa estrutura que foi se montando a partir do momento em que os militares chegaram à presidência da República, lá em abril de 1964. O golpe militar de 1964 foi justificado por seus executores como intervenção necessária para a defesa da ordem e da democracia.
ameaçada, segundo eles, pela agitação de sindicalistas e comunistas. Alguns previam que seria uma intervenção de curta duração. Não foi o que aconteceu. Com o tempo, o que deveria ser provisório tornou-se permanente. Apoiado pelos grupos conservadores da sociedade, as Forças Armadas assumiram totalmente o poder. Esse é um fragmento extraído do livro Brasil, História e Sociedade, de Francisco Teixeira. Aí vem o comando da questão. Aí vem o mapa da mina, é onde você começa a acertar a questão. É prestando bem atenção no comando da questão. O comando da questão é que vai delinear o que você precisa encontrar. Foram características desse período A. Então, olha só. A banca está cobrando características do período militar. Vamos conferir. Alternativa A. Repressão aos opositores e o fortalecimento do poder executivo. Muito bem. São características do período militar. Os grupos considerados inimigos do regime eram perseguidos, sejam eles políticos da oposição, que tinham seus direitos políticos cassados, algumas vezes eram exilados do Brasil, né, como foi o caso do Leonel Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul, cunhado de João Goulart, foi exilado para o Uruguai. Muitos perderam seus direitos políticos, como o JK, o próprio Jango, Carlos Lacerda, entre outros. Além de políticos opositores, professores, sindicalistas, líderes estudantis, todos aqueles que representavam uma ameaça ao predomínio do poder dos militares na presidência da República e eram considerados subversivos, passavam por intensa perseguição, por intenso patrulhamento. Então temos repressão aos opositores e fortalecimento do poder executivo. São características desse período, então a alternativa A está correta. Vamos então conferir as outras alternativas e explicar por que as outras estão incorretas. Alternativa B. Acompanha comigo aqui. Liberdade de organização partidária. Gente, não existiu liberdade de organização partidária durante a maior parte do período militar. Por quê? Em 1965 foi implantado o bipartidarismo. Só haviam 2 partidos políticos no Brasil. Arena, o partido de apoio ao governo militar, e o MDB, o partido da oposição consentida pelos militares. Então não houve liberdade de organização. E a censura à imprensa. A censura à imprensa até ocorreu durante boa parte do período. Porém, pessoal, não estava a cargo do DIP. Você se lembra de aulas anteriores? Da nossa aula sobre o Estado Novo, a Era Vargas, que o DIP... Inicialmente eu peço licença, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do site Lá Concursos. Nós aqui da Lá Concursos preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, para atender o certame da PM de São Paulo de 2023, 2.700 vagas. Papo reto contigo, se você estudar pelo nosso material, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir adquirir o conhecimento necessário e suficiente para ser aprovado nesse concurso. Não é papo de vendedor. Professor, qual que é o valor do investimento? Apenas 10 parcelinhas aí de R$20, ou seja, está acesso, qualquer um tem acesso a esse investimento e pode estudar com excelência, com qualidade aqui na Lá Concurso. Eu sou o professor Lac, especialista em concurso público, concurseiro profissional. Eu faço disso a minha vida. Somente ano passado fui aprovado em 11 concursos públicos e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada. Nós aqui da Lá Concurso, nós temos 2 opções. Tem essa opção EAD, que são videoaulas gravadas em estúdio profissional, e nós temos também a opção presencial com transmissão ao vivo.
É isso mesmo. Quer saber maiores informações? Clique aqui embaixo, converse com nossos atendentes, que nós estamos prontos para te atender. Valeu, tchau, tchau.